Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, do 1 ao 13. A palavra de Deus diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar das comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado pelas nossas vidas. Peço que o Senhor fale ao nosso coração, porque a sua palavra está aberta. Me usa como um canal, um instrumento do Senhor, Deus. Que a sua palavra chegue aos corações e penetre em nossas vidas, que possamos sair daqui mais parecidos contigo, e é no nome de Jesus que eu oro, amém. Irmãos, lendo esse texto aqui, é muito nítido já desde o início qual que é a temática que o apóstolo Paulo ele quer trabalhar. Ele já começa a falar sobre o conhecimento, sobre o saber, e eu entendo que o conhecimento sem amor, ele é soberba. E o tema dessa noite é o conhecimento sem o conhecimento sem o amor. Esse é o tema dessa noite. E vendo esse texto, conhecimento sem o amor, me veio uma história, uma notícia que aconteceu o ano passado, início do ano passado, na verdade, início do ano retrasado, nós estamos em 2022, quando estava estourando a pandemia mesmo, do Covid-19, não sei se os irmãos lembram, que naquela época estava tendo falta de respiradores, lembra que as UTIs estavam lotadas, pessoas não tinham acesso a respiradores, e a gente começou a ouvir essa notícia que aconteceu lá na Itália, começou lá na Itália, né, que a gente começou a ver estourando a pandemia, várias pessoas morrendo, claro que nós sabemos que partiu lá da China, mas nós vimos estourando assim muito forte lá na Itália, e lá teve um sacerdote de 72 anos, chamado Giuseppe Berardelli, que ele foi infectado com a Covid-19. E quando ele foi infectado com a Covid-19, foi bem naquela época que estava estourando a pandemia, onde não tinha mais UTI, onde não tinha mais respirador, estava colapsando a saúde. E o que aquela comunidade fez? Que era uma comunidade que ficava perto de Milão, uma cidadezinha bem perto de Milão. A comunidade, vendo que o seu sacerdote, que o frei, não tinha respirador, o que eles fizeram? Juntaram todos eles, juntaram dinheiro, compraram um respirador para que esse sacerdote de 72 anos pudesse ter o respirador. Entretanto, se ele não usasse o respirador, ele iria morrer, infelizmente. Só que havia um jovem de 22 anos que também estava na UTI e também não tinha respirador para ele. O que esse sacerdote faz? Ele fala assim: olha, vocês compraram esse respirador para mim,
Eu sei que vocês fazem isso por amor a mim. Eu tenho conhecimento que esse respirador é de direito meu, porque vocês compraram, tiveram um grande amor por mim, mas eu vou ceder o meu respirador para esse jovem aqui, que certamente, se não usasse, também iria morrer. Então, esse sacerdote, ele abre mão do seu respirador, mesmo ele tendo direito daquilo, mesmo ele tendo conhecimento, que foi a comunidade que deu para ele vendo uma pessoa que era mais jovem do que ele fala, esse homem ele é mais jovem do que eu já vivi tudo que eu poderia viver, e eu abro mão desse respirador para ele, e ele doa o seu respirador para esse jovem, que sobrevive, mas infelizmente o Frei Giuseppe, ele morre. E a gente consegue perceber que esse homem, ele tem o conhecimento da palavra de Deus, ele tinha conhecimento do seu direito de usar aquele respirador, ele tinha conhecimento que se ele não usasse aquilo lá, ele poderia morrer, porque ele já era da idade de risco, né? Já era faixa etária de risco, e ele abre mão do seu respirador para que um jovem pudesse usar e sobreviver. Ele abre mão do seu direito para que outro sobreviva. Eu consigo perceber aí que ele tem o conhecimento da palavra de Deus, é um homem que conhece a Deus, mas não só de ouvir falar. Ele não conhece apenas quem é Deus de ouvir falar, de estudar, ele já conhece Deus de uma forma face a face, não uma forma teórica, porque ele abre mão do seu direito. Por amor, ele abre mão do seu direito, e por amor ele abre mão de sua vida. Pesado isso. O conhecimento sem o amor é só soberba. E esse homem tinha conhecimento e amor pelo próximo. E o primeiro tópico que eu queria trabalhar aqui é: o conhecimento sem amor é só soberba, para a gente entender o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui para Corinto, que era uma ilha que ficava na Grécia, era uma ilha onde havia vários ídolos, e as pessoas escreveram uma carta para o apóstolo Paulo fazendo algumas perguntas. Corinto era uma metrópole, era uma cidade onde ficava perto do porto, era uma cidade portuária, onde as pessoas eram muito sábias, elas gostavam muito de debater em praças. Não sei se já viram alguns filmes, algumas histórias onde os sábios iam debater em praças. Então eles iam em praças debater sobre retórica, sobre política, sobre várias coisas, eles ficavam debatendo ali, eles gostavam muito sobre o conhecimento, e eles eram muito orgulhosos do seu conhecimento e da sua sabedoria. E o apóstolo Paulo, quando ele começa a escrever a carta, ele fala mesmo, na 1 Coríntios 1,5, que 1 Coríntios era dotado de toda a sabedoria e todo o conhecimento, eles eram ricos nisso. E a cidade de Corinto existiam vários deuses, só perdia para Atenas, onde o apóstolo Paulo chega em Atenas e fica assustado de tantos ídolos que tinha lá. Só que quando ele chega em 1 Coríntios, na ilha de Corinto, e ele escreve essa carta, o pessoal faz uma pergunta para ele, começa a fazer perguntas para ele. Do capítulo 1 até o capítulo 4, ele começa a quebrar divisões que há na igreja. Não sei se você lembra, no capítulo 1, alguns se diziam de Apolo, alguns se diziam de Cefas, alguns se diziam de Paulo, alguns que se diziam mais espirituais se diziam de Cristo. Já existiam divisões na igreja. O apóstolo Paulo escreve essa carta para quebrar essas divisões e culto a personificações, porque eles estavam cultuando pessoas. Lembra que eu falei que eles gostavam de debater? Então eles falavam assim: olha, esse que debate melhor, esse que fala melhor, o Apolo que fala melhor, é essa pessoa que eu vou seguir. E o apóstolo Paulo, ele começa a quebrar divisões dentro da igreja do capítulo 1 até o capítulo 4. A partir do capítulo 5, ele já começa a falar sobre um problema grave que estava acontecendo na igreja de Corinto, que era um jovem que estava se relacionando com a mulher de seu pai, a sua madrasta. Então ele já começa a tratar esse assunto também, que existia um problema ali, e a igreja, a liderança estava fazendo vista grossa com isso que estava acontecendo. E também ali, a partir do capítulo 6, ele começa a falar sobre o litígio que estava acontecendo ali. Irmãos estavam processando os outros irmãos por coisas banais, por coisas simples. Eles não resolviam as coisas entre eles, eles não se perdoavam. Um ofendia o outro, eles já iam para a justiça comum, já ia para a justiça civil, eles não se perdoavam. Um já estava processando o outro, ele vai para acabar com esse tipo de coisa também. Já no capítulo 7 ele começa a responder algumas coisas sobre casamento, sobre se é importante casar, se é importante não casar, se é importante ter
ser casto, não se relacionar sexualmente, se é importante casar e ter filhos, acerca do divórcio, ele começa a tratar sobre esses assuntos. E quando uma comitiva foi para o apóstolo Paulo levar uns suprimentos, levar ofertas, eles levam também essas cartas com indagações. E uma das indagações deles é sobre as carnes sacrificadas a ídolos, sobre comer carnes sacrificadas a ídolos. Porque em Corinto, provavelmente, toda a cidade já deve ter comido, ou já deveria ter comido carnes sacrificadas a ídolo. Por quê? O que acontecia ali? Ali existiam vários templos, existiam vários ídolos, e eles começam ali a fazer, ou eles fazem sacrifícios nesses templos, e eles levam normalmente um boi, um carneiro, sempre da melhor forma, como os judeus já faziam, só que eles faziam para outros deuses. E quando eles chegavam e faziam esse sacrifício, uma parte ficava para o sacerdote, outra parte ficava para aquele adorador que estava levando o sacrifício, e a outra parte era queimada. Então, imaginem só quantos sacrifícios aconteciam ali naquela época. Então, o sacerdote ficava com uma quantia grande, o adorador às vezes não conseguia comer tudo e convidava alguns amigos para comer junto com ele, e naquela época existiam muitos judeus convertidos, ou muitos gentios convertidos ao cristianismo, e eles comiam junto essas carnes. E muitas dessas carnes, por sobejarem, eles vendiam para os açougues da cidade. E provavelmente essas carnes poderiam ser mais baratas, porque como era a carne que sobrava, eles entregavam e vendiam. Então eram carnes mais baratas e carnes melhores, porque eram o melhor animal que eles davam para sacrifício. Então eles começam a perguntar para o apóstolo Paulo: olha, será que comer carne sacrificada a ídolo é certo? Eles começam a fazer essa pergunta para ele, e o apóstolo começa a responder essas indagações que estavam acontecendo ali em Corinto. E tudo o que acontecia em Corinto, existia um cisma, uma ruptura, uma divisão dentro da igreja. Lembra que eu comecei falando sobre divisões ali, sobre pessoas que seguiam alguns que achavam certo casar, outros que achavam certo não casar. Aqui alguns achavam certo comer todo tipo de carne, outros achavam certo não comer nenhum tipo de carne para que não pecasse. Eles fazem essa pergunta ao apóstolo Paulo, e ele começa a resposta dizendo: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber, ele ensoberbece, mas o amor, ele edifica. O saber e o conhecimento sem amor, ele ensoberbece. O que estava acontecendo aqui? O apóstolo Paulo, ele divide em duas classes as pessoas: aqueles que ele falava que tinha a mente forte, aqueles que eram os fortes, e aquele que tinha consciência fraca. Os fortes e aquele que tinha consciência fraca. E ele começa dizendo que, olha, nós todos sabemos, nós somos senhores de saber, que o saber, ele ensoberbece. Ele fala sobre as carnes sacrificadas a ídolos, mas ele diz que o amor, ele edifica. Por que ele está falando esse tipo de coisa? Exatamente porque os gregos ali, o pessoal de Corinto, se ensoberbeciam do saber deles, do conhecimento deles. Ele dizia que se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, ele não aprendeu nada, como se convém. Por que ele está falando isso? Ele está falando para aqueles que se diziam fortes, sábios, conhecedores, que eles entendiam que não existiam outros deuses, existe um Deus só que eles estavam vivendo às vezes de uma forma libertina ou de uma forma provocativa aos outros que estavam chegando. Por quê? Porque aqueles que tinham a mente fraca falavam assim: olha, vocês não podem comprar nem carne no açougue, porque pode ter carnes sacrificadas a ídolos lá, então vocês não podem comprar nenhum tipo de carne. Então os outros falam assim: olha, mas não existe outros deuses, só existe um Deus, então eu posso comer de qualquer forma, eu posso ir num banquete lá no momento onde está tendo sacrifício e posso comer lá. E era isso que eles estavam fazendo. Por isso que o apóstolo Paulo começa a falar que o conhecimento sem amor, ele ensoberbece. Muitas vezes, quando nós conhecemos alguma coisa, quando nós sabemos de alguma coisa, e nós não vivemos da forma que o conhecimento, ou nós não amamos o próximo, o conhecimento ele não serve de nada. Se você tem alguma coisa que você conhece, que você sabe, às vezes no seu trabalho, você não consegue passar para outra pessoa de uma forma digna, você está se ensoberbecendo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes pessoas, na forma de tratar, por achar que conhece alguma coisa ou sabe mais de alguma coisa, se acha superior ao outro.
O apóstolo Paulo fala que um conhecimento sem amor, ele não serve de nada. Muitas vezes, sei lá, dentro da nossa família, dentro das nossas casas, nós achando que conhecemos alguma coisa, ou conhecendo a Bíblia e não vivendo ela, e conhecer só de forma teórica, não adianta nada, é só soberba. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Uma vez no seminário, quando eu estava, um rapaz, ele foi ensinar sobre pedagogia na adolescência, alguma coisa assim. Ele é um rapaz bem renomado, e ele começou a falar várias coisas muito interessantes, sobre o trato com os adolescentes, a questão da idade deles, a consciência. Começou a tratar essas coisas, e em um determinado momento, um amigo, um aluno, ele vai e faz a pergunta para ele, fala: olha, eu estou com alguns problemas na minha igreja, como é que eu trato os adolescentes, sei lá, ele trouxe um exemplo, como é que eu trato com os adolescentes que estão sofrendo com esse tipo de mal? Ele falou: olha, aí é com você, eu não sei como fazer, porque eu só sei da teoria, da prática eu não vivo. E é isso que o apóstolo Paulo estava falando. Eles sabiam muito sobre a teoria, eles sabiam que não existiam outros deuses. O próprio apóstolo Paulo fala: olha, se algum amigo, lá em 1 Coríntios 10, 25, se algum amigo te chamar para comer na casa dele, coma de tudo, sem perguntar o que tiver. Mas agora, se ele falar para você que aquela carne é para ídolos, sacrificada a ídolos, não coma. Ele coloca, e o próprio Deus coloca em nós a nossa consciência. Até o próprio pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase bem legal, que ele coloca a nossa consciência como um tribunal de Deus. Se aquilo fere a nossa consciência, se aquilo pesa na nossa consciência, se nós temos dúvida, é melhor se abster. É isso que o apóstolo Paulo, ele começa a dizer aqui para esses homens. Não adianta nada vocês conhecerem, ter todo o saber, mas vocês não amam. Não adianta nada vocês conhecerem, ter todo o saber, e vocês não respeitam seu irmão. Um exemplo que eu dou, por exemplo, vamos supor que vocês têm um amigo, uma amiga, um familiar que não coma carne de porco, por ideologia, alguma coisa assim. Daí você vai fazer um churrasco na sua casa, e o churrasco na sua casa vai ser só, e ele não come porque ele acha que pode ser pecado, alguma coisa assim. O churrasco na sua casa vai ser só costelinha de porco, linguicinha de porco, só vai ter comida de porco. Você tem o conhecimento no seu coração que aquilo não é pecado. Você tem o conhecimento no seu coração que aquilo não faz mal. Você tem o conhecimento no seu coração que aquilo não tem problema algum. Entretanto, aquela pessoa que você chamou, aquele amigo que está junto com você, vê problema naquilo. Então você abre mão, como aquele padre, a gente estava conversando, de um direito seu por amor ao próximo, por amor àquele que está com você, por amor àquele seu amigo, por aquela pessoa que está contigo. Nós não faremos isso, porque nós sabemos que não há problema nenhum, não há imoralidade nenhuma, não há pecado nenhum, mas por amor a Ele, nós abrimos mão desse tipo de atitude. Por isso que o apóstolo Paulo fala: o conhecimento sem o amor é só soberba. O conhecimento sem o amor é só vaidade. O conhecimento sem o amor só causa divisão. É isso que ele está querendo dizer para esse povo. Mas ele continua falando assim: olha, mas se alguém ama a Deus, este é conhecido por Ele. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer para mim, para você, para nós, que o mais importante não é o tanto que a gente conhece, mas sim o tanto que Deus conhece da gente. Não é o tanto que nós conhecemos sobre Deus, mas é o tanto que nós conhecemos a Deus. Quando nós conhecemos a Deus, Ele nos conhece. Por que eu digo isso? Quando nós conhecemos a Deus, nós vivemos para Ele. Nós vivemos para os nossos irmãos, porque o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua mente, de todo o seu entendimento, toda a sua alma, e amar o seu próximo como a ti mesmo. E os discípulos de Jesus, eles são conhecidos pelo amor, e não pela sabedoria, e não pelo conhecimento. E eu não estou falando que isso é errado, a questão é como você faz, e como você usa o seu conhecimento. Se for para engrandecimento, é só soberba. Se não for para ajudar o próximo, é só soberba, porque ele diferencia aqui as duas classes: aqueles que têm a mente mais fraca e aqueles que se dizem forte. Então, para que nós sejamos conhecidos por Deus, nós seremos conhecidos não pelo tanto que a gente conhece Ele, mas pelo tanto que a gente ama, pelo tanto que a gente ama o próximo. E o amor pelo próximo, muitas vezes nós abrimos mão de nossos direitos por amor. E um desses exemplos de abrir mão de direitos por amor é o próprio perdão.
Não é verdade? Às vezes alguém cometeu um mal, alguma coisa contra você, feriu o seu coração, feriu os seus sentimentos, e por amor a essa pessoa você passa por cima disso, você perdoa, você abriu mão de um direito. Às vezes, se a pessoa falou mal de você, ou se a pessoa te feriu, muitas pessoas pensam sobre o olho por olho, dente por dente, né? Ou não vou levar desaforo para casa. Então, se o seu direito é fazer a mesma coisa com o outro, mas por amor você abre mão daquilo, por amor você passa por cima daquilo, você abre mão de um direito por amor. Perdão também é amor, é abrir mão de um direito. E essas pessoas aqui, eles não estavam abrindo mão das coisas, eles estavam fazendo de qualquer forma. Às vezes eles faziam por exibicionismo mesmo. Muitas pessoas, não sei se vocês conhecem, sabem assim, olha, não é pecado fazer tal coisa, e às vezes para chamar atenção, por exibicionismo, faz aquela prática e acaba escandalizando outros irmãos que têm a mente fraca, ou pessoas ainda que estão chegando na igreja, estão conhecendo a Deus, ou pessoas que estão fadadas a tropeçar naquele problema. Entende? E o apóstolo Paulo, ele continua no versículo 4, olha, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Percebem que o apóstolo Paulo, do versículo 1 até o versículo 3, ele começa a falar sobre aqueles que têm a mente forte, né? Começam a criticá-los, só que depois ele começa a elogiar a teologia deles, a doutrina deles. Fala assim, é verdade, não existe outros deuses, existe um só Deus, não existe outros senhores, existe um só Senhor. Vocês têm razão nisso que vocês estão falando. O apóstolo Paulo, ele elogia a doutrina, ele elogia ali o que eles estão falando, e isso também serve um pouco uma crítica para aqueles que se escandalizam com tudo, ou por tudo. Conhecem pessoas que tudo acha que é pecado, tudo acha que é demônios, e ele começa a fazer essa crítica também, fala, olha, é verdade mesmo, existe só um Deus, não existem vários ídolos, existe só um Deus, não existem outros deuses, outros senhores. Ele começa a fazer essa crítica a outras pessoas. Se vocês forem lembrar lá nos evangelhos, as pessoas criticavam Jesus porque ele se assentava com pecadores, as pessoas até chamavam Jesus de beberrão. Fala, olha só, isso daí que se assenta com publicanos e pecadores, até vinho bebe com eles, um beberrão, um glutão. O João Batista, que não bebia, que era abstêmio, eles também criticavam, falavam, olha isso daí, olha esse cara aí, que se diz profeta. Eles criticavam, havia crítica dos dois lados, esses que têm a mente fraca, que se escandaliza por tudo e critica todos os tipos de coisa. O apóstolo Paulo, ele começa a fazer uma crítica também a essas pessoas, só que ele continua aqui a partir do versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e só um Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por eles. Entretanto, não há este conhecimento em todos, por alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a elas sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. O que estava acontecendo aqui? Eles, por saberem, ter o conhecimento, o apóstolo Paulo defende a doutrina, fala, vocês estão certos, a teologia de vocês estão boas, só que o conhecimento sem amor distancia de Deus. O conhecimento sem o amor distancia aquelas pessoas de Deus. Por quê? Porque ele não está pensando em Deus em primeiro lugar, amar a Deus, glorificar a Deus em primeiro lugar e amar o seu próximo. Está distanciando esses homens de Deus porque eles acham que através da sua sabedoria, do seu conhecimento, eles podem fazer todo tipo de coisa. Só que ele fala, olha, está chegando pessoas novas aqui que comiam carnes sacrificadas a ídolos, agora vêm vocês que têm o conhecimento, que sabem que não existem outros ídolos, porém eles estão saindo dessa vida de sacrificar a ídolos, de ter outros ídolos, e vocês fazem essas pessoas tropeçarem. O que o apóstolo Paulo fala sobre escândalo aqui, o escândalo que ele fala não é aquele escândalo de chocar uma pessoa, não é aquele escândalo de chocar, que fala assim, olha só, tal pessoa está usando, sei lá, brinco, meu Deus, ele está usando brinco, meu Deus, tal pessoa foi em tal evento, meu Deus, não é chocar, não é
não é esse tipo de escândalo que ele está falando. O escandalizar que o apóstolo Paulo está falando é fazer outra pessoa cair naquele mesmo erro. Esse é o escandalizar. Você fazer uma pessoa cair naquele mesmo erro. Alguém aqui que, por exemplo, não tinha problema, que não tinha problema com a idolatria, ele faz outro cair naquele problema. Aquela pessoa estava saindo da idolatria, ele faz ele cair naquele problema. Por quê? Porque esse já tinha a mente forte, mas o outro ainda estava com a mente fraca. E por amor aos outros, muitas vezes nós abrimos mão dos nossos direitos para que ele não venha cair e não venha tropeçar. Esse é o papel do cristão, amar o outro. E quando Jesus ele fala, olha, venha após mim e leve a sua cruz, muitas pessoas confundem em levar a cruz como fardo, como peso, né? Já ouviram falar? Nossa, essa aqui é a minha cruz, eu tenho que carregar, esse é o meu fardo, olha só, essa tal pessoa, esse meu chefe é minha cruz, eu tenho que carregar esse fardo, esse peso, esse meu trabalho é minha cruz, não sei, qualquer coisa que é cruz, é um fardo, essa doença aqui é uma cruz, é um fardo, mas a cruz que Jesus ele está falando é: sigam-me, peguem a sua cruz dia após dia e sigam-me. Ele não está falando sobre fardo, ele está falando sobre renúncia. Renunciar o seu eu, renunciar os seus desejos por amor a Cristo, renunciar a sua vida por amor a Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim, porque nós renunciamos às nossas vontades pela vontade de Cristo, pela vontade de Jesus. Amar o irmão é ter conhecimento, mas com humildade. Um conhecimento sem humildade, sabedoria sem humildade é um grande problema. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Aquele que se diz: nossa, eu sei tudo, deixa que eu sei, eu conheço, é um grande problema, porque ele começa a se achar o dono da verdade. E isso de certa forma, tem uma frase que diz assim: aquele que se diz conhecer tudo é um tolo, mas o sábio, quanto mais ele conhece, mais ele vê que nada sabe. Aquele que acha que conhece tudo é um tolo, mas o sábio, quanto mais conhece, mais ele vê que nada sabe. Eu não sei vocês, mas quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais eu leio sobre Deus, quanto mais eu procuro sobre as coisas de Deus, mais eu vejo que eu preciso estudar mais e conhecer mais sobre Deus. Porque Deus ele é infinito. Isso é uma forma de humildade. Quando nós recebemos alguma coisa, um conhecimento, nós doamos. Isso é humildade. Quando ele fala aqui sobre ensoberbecer, a palavra do grego é como se fosse uma bexiga cheia, uma bexiga inflada, que só tem ar, não tem conteúdo, não tem nada para dar. Se você furar, ela não tem mais nada, ela é só ar, é só uma bexiga inflada, não serve de nada sem o amor, sem doação, sem ajuda, sem serviço, sem se abster de algumas coisas. Existe uma frase que os meus familiares falavam, minha avó falava, que era: lata vazia faz barulho, né? Quando a lata está cheia de conteúdo, ela não faz barulho, mas quando a lata está vazia faz barulho, precisa mostrar que tem conhecimento, precisa mostrar que sabe, precisa mostrar que aquilo não tem problema. E era isso que essas pessoas estavam fazendo. Olha, não tem ídolos, então a gente vai ali onde se sacrificam ídolos e vamos comer ali mesmo, não tem problema. E tem pessoas que confundem às vezes a liberdade com a libertinagem. Era isso que estava acontecendo aqui. Olha, não tem problema fazer tal coisa, mas às vezes se excede naquilo, ou se leva outro a pecar, ou se leva outro a cair, é um grande problema, porque é conhecimento sem amor. É conhecimento sem amor. E o apóstolo Paulo, ele continua aqui a partir do versículo 8, dizendo: não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comeremos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Vede que essa liberdade não venha a ser de algum modo tropeço para os fracos. O que ele está falando aqui? Olha, a comida, ou essas coisas que vocês fazem, se você não fizer, não vai te levar para mais próximo de Deus ou te distanciar de Deus. Você consegue perceber que ele está falando para as duas partes? Fala: olha, comer carne não vai te aproximar de Deus.
E deixar de comê-la também não vai te distanciar, não vai te aproximar. Se você comer, não vai te aproximar, e deixar de comer não vai te aproximar. O que ele está falando? Parem de se escandalizar por qualquer coisa, e ele começa a falar para esse outro público, e parem de vocês ficarem se exibindo para mostrar que vocês têm sabedoria, sem mostrar amor pelo próximo, porque os discípulos de Jesus, como eu disse, são conhecidos pelo amor, e não pela sabedoria, e não pelo conhecimento. Eu não estou falando que isso não é importante, isso é importantíssimo, entretanto, caminhando junto com humildade, caminhando junto com ajuda, com serviço. O conhecimento sem amor, ele é apenas vaidade. E ele fala aqui no versículo 9: vede, para que essa vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Ele faz essa divisão dos fortes e dos fracos. Nós temos que cuidar com as nossas condutas também, para que nós não sejamos tropeço para os fracos, para que nós não sejamos tropeço para aqueles que estão trabalhando conosco no nosso ambiente de trabalho, para aqueles que estão conosco na nossa família. Nós temos que cuidar com aquelas pessoas, porque tem pessoas que são mais fracas na fé do que nós, são pessoas que também são às vezes mais imaturas do que nós. Nós temos que cuidar para que essas pessoas não tropecem, não caem no mesmo erro que nós, ou às vezes não é um problema para nós, mas pode vir ser um problema para essa pessoa. Faz sentido? Muitas vezes nós precisamos abrir mão de algumas coisas por amor ao próximo, para que nós não sejamos pedra de tropeço. Isso é amor. Isso é amor. O amor, ele precede o nosso direito. Porque Jesus Cristo, ele tinha o direito de estar na glória, ele tinha o direito de estar lá no céu, ele tinha o direito de estar junto com Deus. Entretanto, por amor, ele abre mão de sua glória, ele abre mão do seu direito de trono, de estar lá no céu, de estar lá junto com os anjos, e vem para essa terra para que eu e você pudéssemos ter direito, para que eu e você pudéssemos ter a chance, para que eu e você pudéssemos fazer parte da família de Deus. Ele vem e morre naquela cruz, no meu e no seu lugar. Ele tinha o direito de estar lá, mas ele abre mão por amor. Ele abre mão por amor a mim e a você. O Deus Todo-Poderoso abre mão da sua glória, para que eu e você alcançássemos a salvação, para que eu e você tivéssemos o direito de estar junto com Deus, porque esse direito era de Cristo, e através das suas obras na cruz, nós podemos alcançar o nosso Deus. E ele continua dizendo: olha, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzido a participar das comidas santificadas a ídolos? Ele não está querendo dizer somente a ídolos, mas todas as outras coisas. Isso é interessante a gente pensar, porque lá existiam vários tipos de ídolos, vários altares de ídolos. Só que nós temos que cuidar também que o nosso coração é um altar de vários ídolos. Dentro do nosso coração também pode existir um altar onde existem vários ídolos, e o ídolo é aquele que toma o lugar de Deus. O ídolo é aquele que está à frente de Deus. O ídolo é aquele que está tomando no seu coração primordialidade, aquele que está em primeiro lugar. Às vezes pode ser o seu trabalho, pode ser o sucesso, pode ser a família. Nós temos que cuidar com isso. Deus tem que estar em primeiro lugar no nosso coração, não as outras coisas. É Deus que tem que estar em primeiro lugar nos nossos corações. Às vezes nós fazemos altares de ídolos nos nossos corações. Às vezes nós não sacrificamos a ídolos de pedra e de pau, mas muitos sacrifícios que nós fazemos a outros ídolos podem fazer as pessoas a caírem também. Muitas pessoas que procuram sucesso, trabalho, sucesso financeiro, muitas vezes as pessoas sacrificam uma vida familiar por esse tipo de ídolo, e acaba derrubando e ferindo outras pessoas também, por não conseguir dar atenção em casa, por não conseguir ficar junto com a família. Esse é um altar de ídolo também. Às vezes as pessoas sacrificam toda a vida pela questão estética, e acaba sacrificando várias coisas e podendo fazer outras pessoas caírem também. O que toma em primeiro lugar o seu coração, o que toma a sua saúde, o que toma a sua atenção, aquilo lá é o seu ídolo, e isso pode fazer outras pessoas caírem também. O apóstolo Paulo, ele fala sobre os ídolos que tem lá, entretanto ele fala também dos ídolos que tem no nosso coração.
Muitas vezes nós achamos que os ídolos só são estátuas de barro ou de gesso, mas o pior ídolo é aquele que está dentro do nosso coração. Reflita, será que dentro do seu coração tem alguma coisa que está tomando o lugar de Deus? Mas como é que eu vou saber isso? O que tira seu sono? Alguma coisa tira seu sono? O que você pensa pela primeira vez quando você acorda? O que te deixa ansioso? O que tira a sua paz quando você pensa naquilo? Isso pode ser o ídolo do seu coração. O que atrapalha às vezes o seu relacionamento com outras pessoas? O que pode atrapalhar? Alguma coisa atrapalha o trabalho? Ou às vezes a sua busca por algumas coisas? Será que isso não pode atrapalhar o seu relacionamento com Deus? O que te faz não buscar ler a Bíblia? Ou quando às vezes você não ora, o que você faz para não buscar a Deus? Não orar, não ler a Bíblia? Isso também pode ser algo que está tomando o nosso coração, e isso pode servir de exemplo para as outras pessoas que estão próximas de nós, que têm a mente mais fraca. Fala, poxa, mas esse meu irmão que é mais velho na fé, eu nunca vejo ele orando, nunca vejo ele lendo a Bíblia. Eu vejo ele buscando, sim, sucesso profissional, eu vejo ele buscando, sim, sucesso financeiro, eu vejo ele buscando, sim, um relacionamento legal, mas Deus, ele não está em primeiro lugar. Se ele não estiver em primeiro lugar, isso é o seu ídolo. E isso pode ser tropeço para outras pessoas também. E ele continua dizendo, e assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E muitas vezes, pelo saber, pelo conhecimento, esses homens que entravam no templo, fazia perecer aquele irmão que era fraco, que não tinha o conhecimento que ele tinha sobre ídolos, sobre as carnes sacrificadas. Ele não apenas come, mas ele começa a fazer as práticas religiosas também. Ele começa a voltar para aquelas práticas, porque ele viu, se aqui é igual, se ele faz igual, então não tem problema, vou fazer da mesma forma. Isso faz o irmão mais fraco perecer. É isso que o apóstolo Paulo fala. E uma coisa muito, muito perigosa, ele fala assim, olha, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que vocês pecais. É contra Cristo, não apenas contra o irmão. É contra Cristo que você peca. E o conhecimento sem o amor, ele escandaliza. Por que é contra Cristo que você peca? Porque Cristo morreu na cruz por mim, por você e por aquele irmão também. Os cravos que foram colocados na mão dele foi pelo pecado meu e seu. Então, se você está pecando contra aquele irmão, você está ferindo diretamente a Cristo, porque ele morreu por aquele irmão. É isso que ele está falando. Se você peca contra alguém, se você faz alguém pecar, é contra Cristo que você está pecando. A nossa responsabilidade é muito grande sobre essa questão também. É isso que o apóstolo Paulo ele fala, olha, você que tem a mente mais forte, você que tem conhecimento, cuidado, porque é contra Cristo que você está pecando. E ele finaliza, e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Ele abre mão de um direito dele, ele tinha esse direito, como a gente conversou no início, o padre ele tinha direito lá, o Giuseppe ele tinha direito ao respirador, mas ele abre mão do seu direito por amor a outras pessoas. Tenho certeza que aqui vocês já abriram mão de direitos, os pais muitas vezes fazem isso, né? Na hora do jantar, só tem um pedaço de carne, vou deixar para o filho, né? Normalmente, mas abre mão do seu direito. Não, mas ele já comeu. Abre mão do direito. Muitas vezes nós vemos as pessoas que abrem mão de direitos por amor a outra pessoa. O amor, ele faz você abrir mão, às vezes, de direito, porque precede. Se faz escandalizar, se isso vai fazer mal para o meu irmão, eu não vou fazer. Se isso vai fazer ele cair, ele pecar, se vai fazer ele sofrer, eu não vou fazer. Eu abro mão desse meu direito por amor a ele, porque é algo tão pequeno comparado com o que Cristo fez por mim, é algo tão pequeno comparado com o que Cristo fez por nós. Eu abro mão, porque o amor ou o conhecimento sem o amor, ele causa escândalo, ele causa tropeço. Eles aqui se sentindo fortes, eles faziam outros irmãos caírem, outros irmãos pecarem. E eles aqui, por se sentirem fortes, achando que eles eram fortes, as práticas que eles faziam, não tinha problema, eles faziam outros irmãos errarem. Ou até mesmo, como eu disse, por exibicionismo, eles faziam certas coisas onde feriam
a mente fraca e a consciência desses irmãos. Então, que nós possamos pegar nessa noite, que todo conhecimento que nós tivermos, se não for voltado com amor, se tudo aquilo que Deus colocar em nossas mãos, se nós não tivermos amor, é apenas soberba. Se todo conhecimento que nós tivermos, seja ele familiar, seja ele no trabalho, se não tiver amor por aquele que está junto, se não for para ajudar, se não for para ensinar, se não for para caminhar junto, se for só para engrandecimento, é só soberba. O conhecimento sem o amor, ele também pode nos distanciar de Deus. Ele faz a gente conhecer de forma teórica, mas ele não faz a gente viver. O conhecimento de forma teórica, sem uma vivência, nos afasta de Deus, porque o próprio apóstolo João, ele fala, como você pode dizer que você ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Então é mentira. Então o conhecimento sem o amor também nos afasta de Deus. E para finalizar, ele diz também que o conhecimento sem amor escandaliza. Conhecimento sem amor é só soberba, o conhecimento sem amor nos afasta de Deus, e o conhecimento sem amor escandaliza. Que nessa noite nós possamos olhar para dentro de nós e ver se no nosso coração também não tem algum altar de ídolos. Que nós possamos olhar para o lado e ver se o nosso conhecimento, nossa sabedoria, as coisas que nós aprendemos serve para ajudar as outras pessoas, serve para servir ao próximo, serve para amar ao próximo. Será que também muitas coisas que nós sabemos, que nós vivemos, que nós temos como vivência e certeza que não é errado, que possa fazer outra pessoa errar, pecar ou escandalizar, que nós possamos abrir mão por amor ao outro? Porque quando nós amamos o próximo, nós estamos cumprindo o mandamento de Cristo. Vamos fechar nossos olhos e orar? Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado pelas nossas vidas, te agradeço porque o Senhor é bom, te agradeço porque o Senhor morreu naquela cruz e padeceu por nós, mesmo aqueles não sendo seu direito e nem atribuição sua, sendo um direito nosso aquela cruz. O Senhor por amor padeceu por nós, abriu mão do seu reino, abriu mão de sua glória, abriu mão de estar junto com os anjos, abriu mão de estar junto com o Pai, para vir para essa terra, para que nossos irmãos, para que nós possamos ter salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos, Deus, pelo seu insondável amor, e nos ensina a amar como o Senhor amou, Pai. Nos ensina, Senhor, não nos ensoberbecer, Pai, mas sim sermos humildes, Senhor, porque isso é um reflexo de Cristo. Jesus foi o mais humilde diante da terra, e nos ajude, Senhor, a sermos humildes como Jesus foi. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém.